Olá! No vídeo de hoje vamos mergulhar em um dos temas mais desafiadores para o cristão na atualidade, que é a exclusividade da salvação bíblica em um mundo que respira pluralismo. Vivemos numa era onde dizer que Jesus é o único caminho é visto como uma intolerância. O pluralismo teológico reduz ou tenta reduzir a nossa fé a uma simples ética social ou a uma busca subjetiva. Mas será que todos os caminhos levam a Deus? Hoje nós vamos analisar a soteriologia bíblica, que é a doutrina da salvação, como uma resposta racional e apologética a esses questionamentos. Vamos então à primeira pergunta. O que é pluralismo? Para começarmos, a gente precisa entender o que é pluralismo. Em termos gerais, é a coexistência de múltiplas crenças em uma sociedade. E até aí tudo bem, convivemos com pessoas de diferentes fés e com muito respeito, lógico. O problema surge no pluralismo filosófico e teológico. Autores como John Hick e Paul Knitter sugerem que nenhuma religião detém a verdade absoluta. Para eles, Deus se torna uma ideia impessoal e Jesus seria apenas uma das faces de Deus, mas não propriamente o único Deus Salvador. Eles propõem uma mudança radical. O cristianismo deveria abandonar a pretensão de ser a verdade exclusiva e focar apenas na justiça social. Ou seja, a doutrina é deixada de lado em favor de um subjetismo onde o que importa apenas é fazer o bem. E o que diz a doutrina da salvação? Em contraste a isto, temos a soteriologia, como bem define a tradição batista e outros teólogos também, como Berkhof, que afirma que a salvação não é uma construção cultural ou uma evolução ética. Ela é baseada na dependência radical do ser humano em relação a Deus. A salvação bíblica, ela responde às perguntas mais profundas da alma, como por exemplo, por que preciso ser salvo? Como posso ser salvo? Ou o que Deus fez por mim? Ela nos ensina que a ruptura causada pelo pecado não pode ser curada pelos esforços humanos ou pelas boas obras. A salvação é um ato da graça de Deus, revelado historicamente na pessoa de Cristo, cuja morte e ressurreição são os únicos eventos capazes de satisfazer a justiça divina. E a visão batista e a declaração doutrinária? Para nós, batistas, a declaração doutrinária da CBB é clara. A salvação é outorgada por Deus, mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador pessoal. Não há espaço aqui para os méritos humanos. E aqui entra em choque com o pluralismo. Se a salvação depende apenas de uma reforma ética ou de justiça social, como propõe Knitter, então a cruz de Cristo torna-se desnecessária. O pluralismo dentro das igrejas compromete também a nossa própria identidade. O pluralismo, como disse R.C. Sproul, é uma filosofia que permite que visões contraditórias coexistam no mesmo corpo e que gera um relativismo radical que abandona a singularidade de Jesus Cristo. E a resposta apologética ante a esse fato? Eu quero aqui utilizar o argumento moral. Mas como defender essa exclusividade de forma racional? Usamos aqui o argumento moral. Todos reconhecemos que existe uma lei moral que é universal. Se existe uma lei, existe um legislador santo. O problema é que o ser humano é incapaz de cumprir essa lei perfeitamente. A questão angustiante é como Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o culpado. A resposta está apenas na cruz. Nela, a exigência, na cruz, a exigência da justiça é cumprida. O pecado é punido em Cristo e o atributo do amor ali é exercido. A misericórdia é estendida a todos nós. Em outras religiões,
a justiça é ignorada, o perdão sem pagamento, ou a salvação depende de um esforço humano que é impossível. A salvação cristã é a única que mantém a integridade da lei moral e o caráter de Deus. Concluímos que a verdade é, por definição, exclusiva. Se a Bíblia diz que Jesus é o caminho e o pluralismo diz que existem muitos caminhos, a lei da não contradição nos diz que ambos não podem estar certos. O pluralismo foca no esforço humano para chegar a Deus. O Evangelho é a iniciativa de Deus para chegar ao homem. Como igreja, devemos praticar a tolerância civil, logicamente, e respeitar todas as pessoas, mas jamais poderemos abraçar o pluralismo teológico que nega a autoridade das Escrituras. Jesus é o Messias único, como uma prova única, viva, a sua ressurreição. Que possamos estar sempre preparados para dar a razão da nossa esperança com mansidão e temor, como nos exorta 1 Pedro 3,15. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.